A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. O Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está em todo lugar. Porque o Espírito Santo é Jesus Cristo ressuscitado. E o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne. Então hoje, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o Criador dos céus e da terra, o próprio Pai em você. Que a paz dele esteja na minha vida e esteja também na tua vida. Que ele te abençoe, que ele se lembre de mim. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Espero que também você esteja fazendo a sua leitura, que você esteja tirando as suas conclusões. E se esta palavra tem tido algum benefício para você, que você possa compartilhar com outros. A palavra de Deus ilumina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa palavra de Deus, ela tem o poder para iluminar as pessoas e libertá-las. Se você puder compartilhar, pode ajudar outras pessoas. Muito bem. Nós estamos lendo o livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, um profeta que profetizou para o povo de Israel, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E ele, quando profetizou, o povo de Israel estava dividido em duas partes. Reino de Israel e Reino de Judá. Ou Reino do Norte e Reino do Sul. E todos os dois reinos foram levados para o cativeiro. O do norte por Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e o do sul por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Acabou o país de Israel. Foi totalmente destruído. O templo em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, todos os tesouros de Jerusalém, todos os utensílios do templo foram levados para a Babilônia. E Miqueias foi esse profeta que profetizou um pouquinho antes de Deus cumprir aquilo que ele já vinha falando por meio dos profetas. E essa advertência serve muito para mim. Com certeza também pode servir para você. Miqueias 7:1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma desejou. Por que que não há? Porque estes que vieram sitiar e levar Israel como escravos, comeram todos os frutos. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. Aqui Deus está mostrando os motivos por que eles estavam sendo levados para o cativeiro. Eles não tratavam seus irmãos com bondade, mas queriam destruí-los. Irmãos destruindo irmãos. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Você viu que o juiz apressa para a recompensa? Corrupção. Os governadores pagavam propina, dinheiro para os juízes, darem sentenças a seu favor, e não sentenças justas conforme a lei de Deus. Hoje está assim também a face da terra, não é? Esta mesma destruição que chegou para o povo judeu vai chegar novamente para os judeus e para toda a terra, a grande tribulação. Miqueias 7:4. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias,
veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Situação lamentável, não acha? O mais reto, o mais justo no meio do povo judeu era pior que um espinho, que um espinhal. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Que situação, né? Mas o Senhor já falou, maldito é o homem que confia no homem. Então a situação era tão maligna que as pessoas ensinavam e conduziam as outras pessoas para a destruição, para praticar abominações contra o Senhor e quebrar a justiça de Deus. E aqui estava dizendo o Senhor que não era para confiar nem nos seus cônjuges, nas suas esposas, nos seus esposos. Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. E como é que você acha que está hoje na face da terra a humanidade? Os filhos desprezam os pais? Ou não? Como é que está a situação? Você que é filho, você honra o seu pai, a sua mãe? Deus não falou que tipo de pai e mãe que é para honrar. Se eles são bons, se eles são justos, se eles são ignorantes, se eles são sábios, se eles são bondosos. Deus não falou. Deus falou assim, honra o teu pai e a tua mãe. Então nós como filhos, não cabe a nós julgarmos os nossos pais. Deus simplesmente disse, honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque eles representam a nossa origem, que é Deus. Mas hoje, os filhos honram seus pais? Os filhos vão diante dos seus pais e dizem assim, tua bênção, minha mãe. Tua bênção, meu pai. Ou chegam diante dos pais e falam assim, e aí, cara, como é que tá? Você acha que isso é respeito, é honra? E se você está fazendo assim com o seu pai, com a sua mãe, como é que você acha que os seus filhos vão fazer com você, que você é pai deles? Então Deus, Ele estabeleceu princípios na Bíblia para nós não nos tornarmos pessoas bárbaras, pessoas sem cultura, pessoas sem educação, que não respeitam os mais velhos. E se o mais velho não é seu pai e a sua mãe, o Senhor já disse na sua palavra que é para você se levantar diante do ancião. Se tem alguém mais velho que você e ele se chegou, você precisa se levantar. Honrar, respeitar, cumprimentar, dar um lugar para ele, dar preferência para ele. Porque eles representam Deus, que é a nossa origem, ancião de dias. A filha se levanta contra a sua mãe. Você é filha? Como é que você tem tratado a sua mãe? Dessa maneira como eu acabei de falar? Ou você ama e honra a sua mãe? Você só honra a sua mãe quando ela faz o que você quer e dá tudo que você quer? Na minha geração, primeiro os pais não tinham muito para oferecer. De confortos terrenais, de brinquedos, de dinheiro, não tinha muita condição financeira. Mas eles nos ofereciam educação e respeito. E havia muita disciplina. E os filhos amavam os pais. Respeitavam os pais. Respeitavam aqueles que cuidavam deles, seus tios, honravam até a morte. E essa geração incrédula, perversa, má, pecadora, não tem respeito com os pais. A nora contra a sua sogra. Quando nós nos casamos, nós precisamos saber que os pais dos nossos cônjuges são nossos pais. O meu sogro é meu pai, a minha sogra é minha mãe. E você se levanta contra a sua sogra, contra o seu pai, você acha que Deus vai abençoar você? Você deve tratar o seu sogro e a sua sogra
como seu pai e a sua mãe, se é que você tem reverência à palavra de Deus. Se você não respeita nem seu pai e a sua mãe, você acha que você vai respeitar o seu sogro e a sua sogra como pai e mãe? Mas é isso aqui que Deus está falando. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Principalmente quando na casa, um dos membros da família começa a conhecer a palavra de Deus e obedecê-la. Todos se tornam seus inimigos, porque é um teste que o diabo lança na vida da pessoa para ver se ela vai permanecer fiel ou não àquilo que Deus está falando, ou ela vai ceder diante da pressão dos seus familiares. Nada nem ninguém pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Eu pergunto para você, esse versículo 6 está acontecendo ou não nos nossos dias? Com pouca ou com muita intensidade? Vou ler de novo o 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. E eu e você vamos seguir esse curso? Ou nós vamos nos virar contra a correnteza e não vamos praticar isso? Se praticarmos, nós seremos tragados pela grande tribulação. Igual o povo de Israel foi tragado pelo rei da Assíria e pelo rei da Babilônia. Olha o que Miqueias fala diante dessa situação desesperadora. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós podemos viver numa geração corrupta, maligna, pecadora, sodomita, mas nós podemos nos separar dela. Deus vai ouvir a nossa oração e vai vir nos salvar. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Então Miqueias está se confortando com a fidelidade e o amor de Deus. E a minha inimiga verá isso, cobri-la-á a confusão. E ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo pisada como as lamas das ruas. Então os povos que vieram destruir Israel se ensoberbeceram, se orgulhavam. Vocês eram uma nação poderosa? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus que fez cair maná do céu, que derrubou a muralha de Jericó, que fez parar o rio Jordão, que apareceu no Monte Sinai, que abriu o Mar Vermelho? Onde que ele está? Aí, acabamos de destruir vocês, vocês agora são nossos escravos, vocês são envergonhados. Miqueias falou assim, não se esqueça, o Senhor nos fará ressurgir quando houver o arrependimento. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Então Deus aqui, por meio de Miqueias, está explicando o porquê que o julgamento chegaria. Por causa das obras más dos judeus que não foram fiéis ao Senhor. E o pior pecado dos judeus foi se envolverem com idolatria, feitiçaria, invocação de espíritos, adoração nos altos a imagens de escultura. Este é o pior pecado na Bíblia. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade.
Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Então o Senhor está avisando, olha, vocês serão julgados, destruídos, disciplinados por mim. Mas não se esqueça, foi eu que tirei vocês do Egito, eu vou trazer vocês de volta. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Então aqueles que destruíram Israel foram envergonhados por Deus. Israel voltou do cativeiro, voltou a ser nação, mas ainda, por não serem totalmente fiéis a Deus, ficaram sob o domínio do Império Romano. E no ano 70, por não terem crido no Senhor como Rei da Glória, foram novamente dispersos, como nessa época de Miqueias, pelos romanos. Em 1948, Deus fez nascer num só dia uma nação. Israel brotou e ressurgiu. Agora o Senhor virá e novamente eles serão julgados. Por quê? Porque há essa situação no meio do povo judeu. Só que agora o julgamento de Deus não é somente para o judeu, é para toda a terra. Toda a terra se tornou uma Sodoma e Gomorra. E o julgamento de Deus virá. Mas, depois da grande tribulação, Deus ainda cumprirá essa palavra para com os judeus. Esta nação será a cabeça das nações. Porque depois da vinda do Senhor, as coisas vão continuar aqui nessa terra. As nações vão continuar sem Satanás, sem anjos caídos, sem espíritos imundos, sem demônios. Por quê? Foram todos presos no Hades, no abismo, no último dia da volta do Senhor. Lamberão o pó como serpentes, como os répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Todas as nações vão temer Israel. Por quê? Porque da mesma maneira como o Senhor abriu o Mar Vermelho, parou o Rio Jordão, o Senhor agora vai pisar no Monte das Oliveiras. No último dia da guerra do Armagedon, quando os judeus forem exterminados por todas as nações, Deus virá salvá-los. Quem é? O Senhor Jesus. Um vale se abrirá. E os judeus que guardam os mandamentos de Deus entrarão por esse vale e crerão no Senhor Jesus. E todas as nações da terra vão temer os judeus, porque sabem que Deus está com eles e no meio deles. E dentro deles agora. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na bondade. Por isso que também as nações da face da terra vão permanecer no milênio. Porque a ira de Deus não permanece para sempre. Na grande tribulação, todas as pessoas que não têm a vida de Deus, que não faz parte da igreja, que ajudarem os judeus tementes a Deus, que ajudarem a igreja que ficou porque não foram arrebatados antes da grande tribulação, são consideradas ovelhas em Mateus e entrarão nas nações, no reino milenar sendo as nações, e vão ter uma oportunidade de aprender a palavra de Deus com os judeus, porque agora eles creram no Senhor Jesus. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a sua bondade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus é fiel. Deus fez aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. E mesmo que a desobediência imperou no meio do povo judeu, Deus, ele é fiel à sua aliança. Por isso que ele colocou o arco-íris na face da terra. Para nós não nos esquecermos que Deus fez uma aliança com Noé, que nunca mais ele destruiria a terra com águas do dilúvio. Deus fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez aliança com a igreja, o corpo de Cristo. A igreja
não é uma religião, uma denominação. Não é um templo físico. Embora todas as pessoas que estão nas religiões, nas denominações, dentro dos templos, independente de qual seja, que tem a vida de Deus dentro dele, faz parte da igreja, que é uma só, o corpo de Cristo. Deus vai peneirar a igreja. Antes da grande tribulação, na igreja, os que estão sendo fiéis ao Senhor serão arrebatados vivos antes da grande tribulação. Mas a igreja que tem a vida de Deus, que não for considerado fiel na volta do Senhor antes da grande tribulação, será deixada para serem provada junto com as nações. Se aceitarem a marca do governador mundial do anticristo, nem o seu nome estava escrito no livro da vida, mas milhares de irmãos, por terem visto os fiéis serem arrebatados antes da grande tribulação, não vão negar o Senhor diante do anticristo e não vão adorá-lo como Deus, assim como os judeus fiéis. Só que a igreja toda será martirizada na grande tribulação. E os judeus, que tiveram as suas marcas nas frontes porque guardam os mandamentos de Deus, vão sobreviver à grande tribulação. No último dia acabou a era da igreja. Agora vai começar a era do reino, onde a igreja vencedora reinará com Cristo no milênio sobre as nações espiritualmente. E os judeus fiéis que guardaram os mandamentos e foram salvos e que agora creram no Senhor, reinarão nas nações fisicamente. Que o Senhor possa ter abençoado ricamente a leitura do livro de Miqueias, que você possa ter desfrutado da palavra de Deus, que você possa ter aprendido alguma coisa e que eu e você possamos temer mais a palavra de Deus. Não vamos fazer as coisas porque todo mundo faz. Aqui a doutrina é essa. Você não tem nada com doutrina, você tem com Deus. Pergunta para Deus se é para você fazer o que está sendo ensinado. E pergunta para Deus também se é para fazer alguma coisa que não está sendo ensinada. Isso é vivermos na comunhão com o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Vamos falar um pouco com Ele? Senhor Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu servo Miqueias. Senhor, ajuda-nos a entendermos, crermos, obedecermos e praticarmos a Tua palavra. Hoje o Senhor está edificando o Teu corpo, a igreja. Nós queremos permanecer incluídos nesta edificação. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos a Tua palavra. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja abençoado ricamente. Leia a Bíblia. Se você não tiver, entre em contato comigo que eu te dou uma de presente para você. Não haverá desculpas no julgamento de Deus. Todos podem ler, ir diante de Deus e perguntar: Deus, qual é a Tua palavra para mim? Ele vai falar com você. Aí você não é seguidor de homem, você é seguidor do Senhor dentro de você. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por Miqueias.